Olá pessoal, amigos, amigas, dando continuidade conforme prometido ao perfil dos 37 ministros do atual governo, se é que dá para chamar isso de governo, vamos falar hoje sobre o Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência Social da gestão de 2023 do Lula. Esse cara, para quem não se lembra, em 2011 ele foi processado pela Lava Jato. Mas eu vou ler aqui, se me permitem, algumas considerações ou alguns tópicos sobre a sua biografia, vasta no meio político, digamos assim. Embora estejamos já no dia 23 de abril de 2023, não parece tarde, até porque a maioria desses ministros ainda não começou a trabalhar como deveriam, igualmente ao seu chefe. Estão seguindo as ordens do chefe de fazer exatamente o que ele faz. Ou seja, bom, eu já disse, não fazer muita coisa para não se exaurir, para não cansar. Então vamos à história do seu Lupe. O Carlos Roberto Lupe nasceu em Campinas no dia 16 de março de 1957. É um professor e político brasileiro e atual presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, do antigo Leonel Brizola, falecido, e vice-presidente da Internacional Socialista, vejam bem. Foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro, secretário de Transportes da Prefeitura do Rio, secretário do Governo do Estado do Rio e ministro do Trabalho e Emprego nos governos Lula e Dilma Rousseff. Em 29 de dezembro de 2022, foi indicado como ministro da Previdência Social no terceiro mandato do Lula. Graduou-se em 1981 no curso de Administração de Empresas na cidade de Niterói, na FACEM, Faculdade do Centro. A vida pública. Ao longo de 4 anos, de 83 a 87, foi coordenador geral das regiões administrativas sul da Prefeitura do Rio de Janeiro, nas gestões de Jamil Haddad, Marcelo Alencar e Saturnino Braga. E após a eleição municipal de 1988, foi assessor especial do prefeito Marcelo Alencar. Em 1990, foi eleito deputado federal, licenciando-se a convite de Alencar, que o nomeou secretário municipal de Transportes. Dividindo-se entre o Executivo e o Legislativo, foi vice-líder do PDT na Câmara dos Deputados, secretário do Executivo Regional em 1994 e tesoureiro do Executivo Nacional em 1996. Como deputado, apresentou 13 projetos de lei e foi considerado o deputado nota 10 pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Veja bem, o cara é sindicalista, naturalmente os sindicalistas bateram palma para ele e deram nota 10. Coisa que essa nota deveria vir da população e não dos parceiros pelegos. Enfim. Foi titular da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, ajudando a votar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Não fez mais do que obrigação. Em 1998, foi eleito primeiro suplente do senador Saturnino Braga, do PD, na coligação PDT, PT, PSB, PCdoB e PCB, e após o pleito foi secretário estadual do governo no governo de Antônio Garotinho, de 1999 a 2000. Para quem não se lembra, o Antônio Garotinho e a esposa, a dona Garotinha, foram presos por corrupção e condenados, enfim. Tudo da mesma laia, digamos assim. Candidato ao Senado em 2022, pelo Rio de Janeiro, obteve 180 mil votos e ficou na 10ª colocação. Assumiu a presidência nacional do PDT após a morte de Brizola em 23 de julho de 2004. Nas eleições de 2006, foi candidato ao governo do estado do Rio, ficando em 6º lugar, com 1,52% dos votos. Vejam bem, o povo do Rio, apesar de escolher mal seus governadores, tanto é que os últimos 5 ou 6
tiveram um longo estágio na prisão e foram condenados, alguns até a mais de 200, 300, 400 anos de cadeia, por vários crimes que cometeram à frente do governo. Ainda assim, não gostaram do seu Carlos Lupe, ministro do Trabalho e Emprego. Em 29 de março de 2007, ele assumiu esse cargo. No segundo governo do Lula lá, e foi mantido na pasta pela presidente, com E no final, não com A. Há um erro ortográfico grave, ou se fosse português dava nota 0, da presidente Dilma Rousseff. Durante sua gestão, propôs várias ações voltadas para o maior investimento no setor produtivo e a criação de novas linhas de crédito, como a linha Pró-Cotistas do Fundo de Garantia. Foi responsável pela ampliação dos cursos gratuitos no Sistema S e pela regulamentação das centrais sindicais, outra vez favorecendo os colegas sindicalistas. E pela regulamentação também do trabalho aos domingos, vejam bem, aí ele foi contra os trabalhadores. E pela elaboração da proposta de emenda constitucional para a regularização do trabalho das empregadas domésticas. Isso foi bom, mas ele não trabalhou sozinho. Ele só votou a favor. Em novembro de 2011 foi acusado, esse é o verdadeiro currículo do cidadão, de envolvimento com o polêmico caso de desvio de dinheiro público. Ia misturar o Lula com o Lupe. Parecidos, da mesma caterva, como diria meu sogro. Lupe foi interrogado na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, defendendo-se das denúncias. A Comissão de Ética Pública da Presidente da República recomendou a sua saída da pasta. Vejam bem, para o governo Lula, para a Comissão de Ética do governo da Dilma recomendar a saída da pasta do ministro, é porque a coisa estava preta para o lado dele. O ministro do Trabalho, no dia 14/11, o Carlos Lupe, entregou seu cargo após uma reunião com a Dilma. Em 2012, retornou à presidência nacional do PDT. Em 2014, candidatou-se ao Senado pelo Rio de Janeiro, ficando em quinto lugar com 3,09% dos votos, 228.086 votos para ser exato. Em 2017 foi conduzido ao cargo de vice-presidente da Internacional Socialista, organização que reúne os partidos de esquerda associados pelo mundo. E agora, em 29 de dezembro de 2022, foi indicado pelo atual presidente Lula lá como ministro da Previdência. E uma das suas primeiras ações como ministro foi a de se nomear, veja bem, ele se autonomeou membro titular do Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio, SESC. A indicação foi oficializada por meio do Diário Oficial no início de janeiro. Só para esclarecimento, os membros desse conselho são remunerados por meio de jetons. Portanto, recebem conforme participam de reuniões. O comparecimento de cada encontro correspondia a R$ 3.500. Ou seja, cada reunião desse conselho, o sujeitinho ganha R$ 3.500, ou seja, 3 salários mínimos para reuniões que devem durar de 1 a 4 horas no máximo. É um cidadão que realmente, enquanto sindicalista, enquanto pedetista, aliado ao petismo, defende o trabalhador, no caso ele mesmo, se é que trabalha, né? No dia 4 de... E ainda reforçando, só lembrando, digamos assim, que no dia 4 de dezembro de 2011, ele deixou o governo após ficar mais de um mês sob denúncias de irregularidades em convênios firmados pela pasta, ou seja, pelo Ministério do Trabalho com ONGs, organizações não governamentais. Segundo as acusações, assessores do ministro cobravam propina para resolver pendências de ONGs com o Ministério. Tudo com o conhecimento de Lupe. Vejam só que bacana, um sujeito que realmente defende o povo.
A situação do ministro se agravou com a divulgação de imagens que contrariam a versão de que ele teria usado em 2009 um avião providenciado pelo dono da ONG que tinha convênios com a pasta. Veio à tona ainda a informação de que Lupe era assessor fantasma do PDT na Câmara dos Deputados em Brasília. O pedetista teria acumulado ilegalmente cargos em Brasília e no Rio. Como é que o cara pode estar com um pé em Brasília e outro no Rio e ganhando nos dois? Só pilantra faz esse tipo de coisa. Como o pilantra Mor gosta de estar ladeado de pilantrinhas, ele chamou esse pilantra de novo para ladeá-lo. No dia 30 de 11 de 2011, a Comissão de Ética da Presidência recomendou, como eu já tinha dito antes, a exoneração de Lupe após entender que, abre aspas, que ele não tinha explicitado a base das acusações, que era a série de convênios regulares firmados com pessoas do seu partido, fecha aspas, afirmou Sepúlveda, presidente da comissão. Então esse é o Carlos Lupe, atual ministro da Previdência, com o qual, evidentemente, com esse vasto currículo de coisa que não presta, ele muito provavelmente não fará um bom trabalho. Nós teremos muita sorte se ele não voltar a repetir as práticas anteriores, aquilo que ele se tornou especialista. Enfim, esse é o governo Lula lá, mais um dos 37 servidores públicos que só servem a si próprios. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte na vida, sucesso, um grande abraço, gratidão eterna, paz e tudo mais. E até mais. Tchau.